Purnamada Purnamidam. Pois é, eu deixei eu ia falar, né? Por que não, né? Tá todo mundo já convencido, né? Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Então, como nós já determinamos, não existe nenhuma necessidade de provar a existência, né, da consciência, né, que é autoexistente, auto-evidente, auto-luminosa, né? Todo objeto precisa ser validado pela consciência, e a consciência não precisa ser validada por nenhum objeto de experiência, né? As escrituras dos Upanishads afirmam que não existem duas ou mais existências e dizem que existe somente uma consciência e existência cuja natureza é não dual, né? Essa noção, esse conceito, né? Essa declaração da natureza não dualista da existência e consciência é radical e difícil de ser, né, compreendida até que ela seja internalizada, integrada e vivida a partir daquela plataforma, né, de que não existe somente eu, a consciência, e eu sou livre de todas essas multiplicidades, diversidades aparentes, né? Ela é contra-intuitiva, portanto, Ishvara teve que desdobrar todos os ensinamentos, né, contidos, né, chamados Vedantas, o final dos Vedas, volumes e volumes e volumes e volumes, milhares, centenas de milhares de páginas, né, desdobrando, de modo que a gente possa ser, né, convencidos, né, desenvolvemos essa compreensão da natureza não dual do meu eu, que é o mesmo eu de todos os jivas e o mesmo eu, existência, consciência, também referida como Brahmana ou Paramatma. Não existem duas ou mais existências, as escrituras dizem que eu sou de natureza não dual, Advaitam. Se a consciência fosse tomada emprestada de alguma outra fonte, ela não duraria. Se a existência, a consciência dependesse de uma outra fonte de consciência e existência, né, essa fonte ela não seria aquilo que a gente chama livre e independente, né? É importante a gente compreender que Mithya, né, Ishvara, Jiva e Jagata, que é o mundo, eles desfrutam, né, de uma existência emprestada por Satya, né, Brahman, Paramatma, né? Então, Mithya é, em relação àquilo que nós falávamos antes, é uma realidade aparente, né, que depende, a sua existência depende de Satya. Satya é o único fator, né, dentro desse manifesto, esse fator que pervade tudo, que usufrui de uma existência independente. O que significa ser independente? Eu não dependo de nenhuma outro fator, né? Quem que não gosta de ser independente, né? Ser dependente é um problema, né? Qualquer coisa que a gente dependa, né, produz um pouco de ansiedade, aflição, medo, insegurança, né? Não é na nossa natureza depender de nada, porque nós somos o único fator independente, livre e independente. Tudo depende de mim, mas eu não dependo de nada, não? Então, essa existência chamada Mithya, ela desfruta de um status chamado, né, existência aparente, que depende de mim, consciência Brahman. Eu projeto, sustento, valido, revelo, experiencio, conheço, etc., mas eu sou o único fator livre e independente.
Ela não depende de uma outra fonte de existência consciência. Se eu dependesse de uma outra fonte de existência consciência, entendeu? Eu não seria autoluminoso, autoevidente. Esse fator que revela tudo e que não pode ser revelado por nenhum objeto. Esse fator auto-revelante, auto-luminoso, auto-evidente. Aquilo que é emprestado, entendeu? Não é intrínseco no objeto. Essa consciência nossa, ela não é generada da nossa construção corpo-mente. Ela parece como se a matéria sutil e densa da nossa constituição, elas produzem a consciência, mas essa consciência e existência, ela não é intrinsecamente um produto da minha construção. Ela é tomada emprestada da única fonte de consciência e existência que não depende de nenhuma outra fonte, porque senão seria, inteiro o sistema estaria em débito, todo mundo devendo, devo, e a gente estaria preso num conceito, né, infinito, né, de uma consciência que fornece consciência, o que é uma absurdidade. Né? Então o que isso significa? Que a linha do trem termina na gente, né? É aqui, né? É a minha consciência não dual. Né? Essencial significa que nada existe sem consciência, é essência. Né? Tudo depende da consciência. Da nossa análise da consciência, descobrimos que se trata de existência. Aquilo que é, de fato, né? The isness, a existência de tudo, é aquilo que é natural, intrínseco a tudo, né? E o que é a natureza de todo objeto, seja ele senciente ou inerte? É a existência, que é constituído, né, por natureza, né, por conhecimento puro. Né? Os objetos inertes são reconhecidos como existência, consciência, porque eles existem e eles são constituídos, mantidos por inteligência pura. Né? Da nossa análise da consciência, descobrimos... Ok. Se eu te perguntar se você tem uma dúvida sobre se você existe ou se você é consciente, a gente sempre diz, não, eu tenho certeza. Tem alguns loucos que dizem, não, né? Eu não existo. Tá cheio. Né? Se você começa a viajar nesse mundo do Neo-Advaita, você vai encontrar um monte de gente louca que pensa que não existem. Né? Lá o famoso, a gente não quer dar nome aos bois, né? Porque senão sobra para mim no final, né? Já tem um monte de gente me atacando, me defamando no internet. Eu começo... A gente tem o Marcelão, que é advogado. Tem uma citação lá. Principalmente se você puder voltar para Itália. Não posso fugir do Brasil, né? Então, sem dar nome aos bois, existem diversos gurus modernos que ficam dizendo, eu não existo, você não existe, nada existe. Né? Como é que eu posso dizer que eu não existo? Né? Eu tenho que existir de modo que eu possa fazer uma afirmação. Né? Eu não existo, a minha existência precisa, né, estabelecer e determinar que eu não existo. E eu não posso dizer eu não sou consciente, porque igualmente eu preciso da minha consciência de modo a determinar se eu sou consciente ou se eu sou um objeto inerte. Como pode um objeto, um jiva, um objeto senciente dizer assim, não, eu não sou senciente, né? Se para falar ele precisa de senciência, seria equivalente a uma pessoa dizer, não, eu perdi a língua quando eu tinha 5 anos e eu não sou capaz de falar.
O fato de eu estar dizendo que eu não posso falar é prova do contrário. Eu jamais posso dizer que eu sou mudo, né, verbalmente. Que você eliminou a mente. É? Que você eliminou a mente. É. Como que fala, né? Sem ter mente, não tem mente. É. Eu eliminei a minha mente. Eu destruí a minha mente, né? A ideia de destruir a mente, destruir o jiva, né? Remover todos os pensamentos é uma ideia muito comum, né, no mundo espiritual, como iluminação, né? É correto afirmar que ninguém nunca lhe disse que você existe ou que você é consciente. Isso é interessante, o James gosta de dizer isso. Você notou que ninguém nunca precisou te ensinar que você existe e que você é consciente? Por quê? Porque é evidente. Ninguém na escola ensina isso. São evidentes. Ok, um resumo rápido. Uma análise da experiência revela que a consciência está sempre presente e que ela não se modifica. Os pensamentos mudam, mas a consciência deles, consciência que revela, que testemunha, essa consciência é sempre presente e jamais modificada. A consciência não é parte, não é produto, não é propriedade, a consciência é uma entidade independente que permeia, pervade, ilumina, etc. Ela não é limitada pelas fronteiras do corpo, ela existe infinitamente, como nós vimos, né? Ela é chamada de experiência sempre que ela é associada a um pensamento ou objeto, mas fundamentalmente é a experiência em associação com o Maya, que produz o Jiva e os objetos, que produz a experiência, que é um outro nome, um outro aspecto relacional daquilo que eu sou como consciência, consciência em relação aos objetos. A experiência é a consciência não é a experiência. Tem que compreender isso também. De que modo tudo é somente eu e de qual modo tudo que existe aqui é completamente, entendeu? The not self, de não ser, né? Quando eu vejo um cachorro, o pensamento cão surge na mente e ocorre a experiência do cão. A consciência já estava presente quando o pensamento apareceu, nós já cobrimos isso. Se você tirar o pensamento o cão, você remove a experiência do cão, mas a sua consciência permanece experienciando a ausência do cão, até que um outro pensamento objeto surja. A experiência, a mente do Jiva é muito maleável, a gente diz, né? Ela assume, né, o conhecimento, o nome, a forma dos objetos. Os objetos ocorrem somente na mente, porque a mente tem essa qualidade de maleabilidade. Ela se torna, ela assume the shapes, né, of objects, o conhecimento dos objetos. A multiplicidade de experiências se deve à multiplicidade de pensamentos e objetos que ocorrem na consciência. Se a consciência é verdadeira hoje, ela é verdadeira para sempre, como nós já determinamos. Portanto, na verdade, não há tempo, apenas 3 estados cíclicos, né, que intermináveis, que criam infinitas experiências a partir da imutável consciência sempre presente. A consciência aparece como cachorro, né? Do mesmo modo que o ouro aparece como um anel, o ouro aparece como brinco, né? A consciência aparece como cachorro, ela aparece como? Através do seu médium ou veículo de conhecimento chamado a mente do Jiva, né? A mente do Jiva é o nosso instrumento primário de conhecimento e experiência, e tudo ocorre dentro da mente, não separado da mente. Do mesmo modo que as projeções do estado do sonho ocorrem, né, na mente do indivíduo, né, dentro do âmbito dessa projeção da minha mente, né, o mesmo ocorre no estado de vigília. Aqui tem uma análise interessante. A consciência aparece como cachorro. Se você perguntar que o cachorro existe lá fora, no que você imagina ser a realidade, aí a gente investiga o cachorro. O que é o cachorro?
A gente pode dizer, o que é o cachorro, né? Será que é a carne do cachorro? São os ossos? É o rabo? É a orelha? O que define o cachorro? Fundamentalmente, são os 5 elementos, as 3 energias, mas os 5 elementos e as 3 energias é a matéria a partir do qual todas as constituições físicas materiais são formadas, né? Então, onde é que está o cachorro, né? Tudo isso se resume aos elementos primários, as energias e os elementos, os 5 elementos, vibrando no espaço, criando, né, essa impressão de fisicalidade, de matéria, né? A gente compreende isso também através da ciência quantística, né? Física quantística. São partículas elementares vibrando no espaço. O espaço não é absoluto. Um objeto autônomo não é, né? A gente sabe, o espaço é o primeiro dos 5 elementos. Ele é um produto de Maya, entendeu? Maya é um poder inerente à consciência, então, fundamentalmente, o espaço deve a sua existência à consciência. Ele não tem existência própria, né? Ele não é um objeto autônomo, livre, independente. Todos nós estamos em débito com a consciência, com o ser, com o Brahman, né? Todos nós dependemos. Se não há consciência do espaço, se não há consciência do espaço, ele existe, dizemos que ele se resolve em sua fonte, consciência. Então, tudo se resolve na consciência. Se a gente for analisar, se a gente for fazer uma análise da localização dos objetos, a gente vai descobrir que os objetos existem somente na mente do indivíduo, entendeu? E não separados. Será que a gente tem que fazer a localização dos objetos? Pode ser útil para um, não sei. Hã? Acho que não? Não. Ok. O espaço não é absoluto. Dizemos que ele se resolve em sua fonte, a consciência. O cachorro é você, consciência e existência. O cachorro é você, consciência, aparecendo como um cachorro, né? Então, consciência, ela está aparecendo como cachorro. Então, a consciência é você cachorrando, né? Na tradução do Alex, né? O anel de ouro, a gente diz assim, o meu anel de ouro. Não. O anel está anelando agora, entendeu? O ouro está anelando. Não é o anel de ouro, entendeu? O ouro está aparecendo como um anel, né? Dizemos que ela resolve em sua fonte. A consciência autoexistente é o significado real da palavra eu. Todo objeto na consciência desaparece um dia, mas você não pode se perder. Mesmo na morte, você não perde a expressão da consciência, não a própria consciência do jiva em si, exatamente, como ocorre quando você vai dormir. Ok, let's move on. A conexão entre consciência, existência e felicidade. Agora nós estamos, né, fazendo o link, né, fazendo a conexão entre Sat Chitananda, né? A consciência, a existência, a consciência e Ananda, né? A bem-aventurança, o senso de satisfação, de ilimitação, etc., né? Tudo que eu valorizo e amo, eu amo em prol da minha própria satisfação pessoal. Se eu amo uma pessoa, eu faço porque essa pessoa me dá felicidade e satisfação. A gente pensa que não, eu amo as pessoas porque o meu amor é puro, é sem nenhum interesse próprio, entendeu? A gente só ama aquilo que nos dá satisfação, alegria, prazer, né? A gente só ama aquilo, a menos que naturalmente a gente seja masoquista, né? Aí se nós desenvolvemos algumas anomalias, a gente pode começar a amar aquilo que me tortura, aquilo que, né, que me causa sofrimento e dor. Mas em nosso estado de saúde mental, física mental, né, a gente só aprecia e ama aquilo que nos propicia paz, satisfação, alegria, amor.
né? Etc. Então, se eu amo uma pessoa, eu faço porque essa pessoa me propicia essa bem-aventurança, essa ilimitação, essa felicidade, essa satisfação. Se eu gosto de uma casa nova, eu faço porque ela me propicia felicidade, bem-aventurança. Eu valorizo e amo qualquer coisa que contenha a felicidade, que me faça sentir feliz, satisfeito, bem-aventurado, né? Eu amo uma coisa só pelo meu amor ao ser. Então esse é o ponto aqui. Tudo que a gente ama, a gente pensa que nós estamos amando os objetos porque a gente acredita que os objetos contêm essa satisfação, esse ananta, né? Porque os objetos existem e eles são em harmonia com meus quereres e não quereres, então eu quero os objetos e eu acredito que os objetos contenham essa bliss, essa ananta, essa satisfação, essa alegria, né? Bem-aventurança, etc. Mas não é bem assim. Eu amo aquilo que me propicia essa sensação, entendeu? Porque o que eu realmente amo é a minha plenitude. E a minha plenitude é experimentada toda vez que eu obtenho um objeto de desejo, porque na obtenção do objeto de desejo, aquele vritti é removido e eu experiencio a mim mesmo em minha plenitude, né? Então, tudo aquilo que a gente ama na vida, a gente ama pelo amor ao ser, em minha plenitude como ser, né? Tudo que a gente tenta obter nada mais é do que um esforço, uma tentativa de remover o senso de limitação imposto por essa noção de que eu preciso disso ou daquilo de modo a restabelecer a minha plenitude. Então porque nós somos vítimas dessa ignorância universal, a gente cai aqui e a gente continua tentando remover essa problemática fundamental indiretamente através da remoção desses desejos e aversões que procuro restabelecer a minha natureza plena, né? Então, tudo que a gente busca na vida, em realidade, é o restabelecimento da minha natureza inteira, cheia, pura, plena, completa. Não é interessante isso? E não é claro que é isso que a gente busca? Toda vez que a gente é livre de um desejo, o desejo é o maior estressador que existe, né? Desejo e aversão. O desejo é uma energia positiva. A gente diz que o desejo é um medo positivo e o medo é um desejo negativo, mas é a mesma energia, né? Eu estou aflito, correndo para obter ou correndo para evitar, mas é a mesma energia que perturba a mente e impede a mente de desfrutar da sua natureza, né, como a plenitude, a completude, a satisfação, né, a bem-aventurança, a paz, né, como consciência. Nós a procuramos por quê? Porque é natural para a gente a plenitude. O ser em nossa natureza ilimitada é a coisa mais natural. Como é que a gente sabe que a nossa natureza é a ilimitação, essa independência, essa ilimitação, nada que nos limite, etc. Porque toda vez que nós temos um sentimento de limitação, a gente não sossega até que a gente remova aquele senso de limitação. A gente faz de tudo para remover tudo aquilo que produz esse sentimento de limitação. Aí um dia a gente compreende que esse senso de limitação não pode ser removido através da contínua remoção indireta, através da obtenção daquilo que eu quero e a remoção daqueles objetos que eu não quero, né? Então, esse senso de limitação, ele é autogenerado. É curioso a gente dizer autogenerado, porque
é o jiva, né, as suas vasanas, a ignorância, né, universal que pertence, né, à minha conta kármica, né, meus papas, né. Essa ignorância, ela vai ficar gerando, né, ela vai ficar gerando essas noções autolimitantes, auto-inflitantes, né, insultantes, de que eu preciso de alguém que me ame, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me dê, entendeu? Aí a gente começa a correr atrás das coisas. Então, quando a gente chega num ponto, a gente compreende que esses vritis, esses pensamentos autolimitantes, auto-insultantes, eles vão continuar sendo autogenerados por Maya, a menos que eu realmente compreenda esse sistema e tire fora a minha espada da discriminação, do discernimento, e comece a encarar esse sistema, a partir dessa educação, essa compreensão revelada por Ishvara. Aí eu sei, ok, isso aqui é uma máquina de vasanas fundadas na ignorância que vai produzir esse senso de limitação eternamente. Não importa quantas vezes eu removo esse senso de limitação indiretamente, através da obtenção do que eu quero, né? Ou simplesmente através do evitar o que eu não quero, não importa, eu faço isso milhares de vezes, mas essas vasanas vão continuar produzindo, ok, mas agora o próximo desejo, o próximo medo, entendeu? Tem que correr disso, fazer isso, fazer. Então não tem fim, né? Então essa ignorância, ela jamais pode ser destruída através da ação e da experiência, ela só pode ser destruída através da compreensão. E a compreensão é o primeiro fato, o primeiro passo, e depois a gente tem que, através da aplicação constante dessa compreensão, neutralizar essas vasanas que continuarão a produzir esses pensamentos, sentimentos autolimitantes que nos compelem a nos comportarmos como beggars, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou sentindo falta disso, eu sem isso eu não sou ninguém. Quem que levantou a mão? Tá. Professor, por exemplo, quando você fala da questão do desejo, né? Sim. Que torna a mente aflitiva. Esse seria o desejo cego, né? Ignorante. Porque, no geral, a gente não faz nada sem desejo, né? Sim. Se você comprar uma passagem para Nova, para você... Sim, absolutamente. Muito bem colocado. E, por exemplo, a questão das... Peraí, só para dizer, o desejo é um problema grande quando a gente deseja alguma coisa que realmente não irá resolver a nossa real intenção, né? Se a gente tem desejo por coisas como meio de restabelecer a minha plenitude, esse desejo é um problema, porque ele vai nos desgastar, nos frustrar e nunca irá consenhar ou entregar, ou, né? Deliver, né? O que a gente quer. Então esse desejo é um desejo baseado no mal entendido de que eu preciso de coisas para restabelecer a minha plenitude, e ele jamais irá resolver esse problema, e ele se torna uma compulsividade, ele se torna vinculativo, né? E eu me torno escravo desses desejos, né? Uma coisa depois da outra, isso não resolveu, mas aquilo, um depois do outro, né? Então o desejo não é um problema. Como dizia Nisargadatta Maharaj, já que a gente não consegue viver sem desejo, né? Have the desire for the highest. Tenha o desejo pelo autoconhecimento, aquilo que te livra da dependência dos objetos como meio de se completar, de se estabelecer a sua não é nem estabelecer, porque nós, como nós falamos no intervalo, todos os jivas autos ignorantes são inteiros, cheios, completos, que te permite, né, o autoconhecimento te permite apreciar e desfrutar o fato, né, da sua plenitude, né, como consciência. Só para concluir. E no caso dessas massas, né, como nós somos sempre dirigidos por elas, nessa máquina, nesse jogo... Governados por ela, né? Então, na verdade,
que eu revi de arbítrio também, né? Porque eu acho que quer escolher assim, mas... Não, o livre-arbítrio existe. Existe. Nós somos os únicos seres vivos com a possibilidade de escolhermos, sermos, entendeu? Automaticamente, mecanicamente, tiranicamente, entendeu? Governados por essas vássanas, essas tendências, entendeu? Ou não. Na medida que a gente desenvolve um certo mérito kármico, a gente entra em contato com esse conhecimento espiritual, aí a gente já tem um certo poder, né, de dizer, não, eu vou escolher o Dharma ao invés de escolher as minhas vássanas vinculativas que me operam, que me governam, né, mecanicamente. Esse é o poder, esse é o nosso livre-arbítrio, fundamentalmente. A gente tem o livre-arbítrio de manhã cedo, eu sempre escolho comer banana, porque eu não gosto de comer manga. A Rutinha prepara manga e eu escolho. Então eu estou escolhendo ou é a minha vássana que está escolhendo? Né? Não, é a minha vássana que está escolhendo. Né? Mas ainda assim, amanhã, se eu vou no médico, o médico diz, olha, o seu corpo está carente de manga. Você precisa comer manga todo dia de manhã. Então o que eu vou fazer? Eu venho na casa da Rutinha, eu vou perguntar, Rutinha, cadê a manga, Rutinha? Né? Porque a minha inteligência, o meu conhecimento de que meu corpo estava carente de algumas propriedades da manga, me permitem dizer, não, agora eu escolho a manga, apesar de eu ter uma tendência, uma preferência pela banana. Né? Senão a gente, de pequenininho, a gente iria comer chocolate e ia morrer comendo chocolate, porque não existe nada mais gostoso que um chocolate, né? Um bom chocolate, né? Ah, não, a gente tem a capacidade depois de escolher aquilo que realmente, né, ele propicia a minha saúde física, mental e espiritual. A gente tem essa capacidade. O ser humano sempre, não importa o quanto lá no fundo a gente esteja, existe sempre a possibilidade da gente, né, nós nos levantarmos e começarmos a redirecionar as nossas vidas. Nós não somos operados totalmente, cegamente, automaticamente, mecanicamente por nossas vássanas, porque existe um poder de escolha aqui que pode dizer, chega, não quero mais, entendeu? Não quero mais simplesmente responder a esses estímulos com base aos meus vícios, né? As minhas tendências vinculativas, né? Os meus hábitos negativos, né? Aquilo que realmente, né, não conduz à minha elevação espiritual, mas muito pelo contrário, né? Tudo isso o problema nosso é que a gente compreende, todo mundo sabe que faz um bem danado fazer um pouco de exercício físico, né? Quem que não sabe disso? Né? Mas ainda assim, a maioria de nós não faz exercício físico. A gente vai no médico, você tem que fazer 1 hora de exercício todo dia para se manter em saúde. Ah, sim, eu sou de acordo, eu tenho 100% de acordo. A gente sabe que eu preciso, eu sei que é bom para mim. Mas se eu não, né, implemento aquilo ali, se eu não vou e confronto a minha tendência tamásica, preguiçosa, de não fazer um exercício físico que eu sei que faz bem para mim, então eu não estou exercendo a minha inteligência, o meu poder de livre-arbítrio, né? Então, às vezes a gente tem que compreender, né, que sem o exercício físico, né, fisicamente, anatomicamente, os meus órgãos, tudo isso aqui, o meu açúcar vai crescer, o colesterol. Então, quando a gente começa, aí a doença começa a aparecer, aí finalmente a pessoa diz assim, vou parar de fumar. Quantas pessoas só param de fumar quando elas estão à beira do tumor de câncer, ou quando... Eu tenho uma amiga lá em Itália, que ela parou de fumar. A gente falava para ela, para de fumar, para de fumar, para de fumar. Porque ela tinha uma voz rouca já, né? Fumando já há 30, 40 anos. E eu passei 2 anos sem eu falar com eles, aí eu falei com o marido dela, que é um amigo meu lá do tempo que eu morei na Itália, nos anos 90, né? Falei com ele e falou, ela teve 1 ano atrás um tumor na garganta de câncer e removeu, e ela sobreviveu, e ela parou de fumar. Sabe como é que ela parou de fumar?
O último cigarro que ela fumou foi quando ela estava entrando na sala de cirurgia para remover o tumor. Entendeu? Ela não quis parar. Não quis. Quando a pessoa não quer ver os fatos como eles são, entendeu? Aí ela falou, tudo bem, eu vou fumar porque eu curto fumar, eu sou escravo desse vício, eu amo fumar, não sei viver, entendeu? Eu não sou mestre, ou qualquer desculpa que a gente tenha. Mas quando a gente vê no final que vai destruir com aquilo que é mais precioso para mim, que é a vida, a minha existência como jiva, como esse refletor, quando você, vai custar a minha existência, então, finalmente, agora eu tenho discernimento e a força de vontade de parar de fumar. Então eu fumo meu último cigarro antes de fazer a cirurgia, e ela saiu da cirurgia, fez todos os tratamentos e nunca mais fumou. Mas às vezes a gente tem que sentir na pele, entendeu? O preço dessas vasanas, as quais nós somos vítimas, escravos, né? Então esse poder de decidir, de mudar as coisas, entendeu? A gente sempre tem. E a gente depende de uma força de vontade que precisa ser aliada com a compreensão, conhecimento da situação. Força de vontade sozinha não funciona, por isso que existem esses grupos, né, que procuram facilitar a compreensão das pessoas do quanto mal faça fumar cigarro, né? O mal que causa dentro de você, o custo econômico na sua vida, o mal, a contaminação que produz nos seus familiares. Então você começa a desenvolver a compreensão do dano, né, que causa esse hábito seu, não somente a você, ao seu corpo, mas a todos os outros. Então a compreensão é tudo, como dizia, você gosta do Nisargadatta Maharaj, né? A compreensão é tudo, porque ela vai fortalecer a sua força de vontade, entendeu? Nós não somos escravos, absolutamente escravos de nossas vasanas. Por quê? Porque nós não somos como as formigas, as baratas, os ratos, entendeu? Esses outros animais, eles são operados pelo programa implantado no corpo causal deles. Eles respondem segundo o programa deles. Nós temos um programa aqui, mas nós temos um poder de decisão chamado livre-arbítrio, que nos permite de interagir com o nosso programa. O crescimento espiritual nada mais é do que um exercício inteligente do nosso livre-arbítrio, de modo a interagir e programar o nosso corpo causal com vasanas inteligentes, vasanas que são conducentes à nossa evolução e liberação. Alguém tem dúvida de que nós temos o livre-arbítrio? Alguém tem dúvida? A gente sabe que a gente escolhe, né? E a gente sabe que a gente sempre tem o potencial de mudar a direção, né? Mudar o curso. As pessoas que se victimizam, não, eu sou muito fraca, não sei, entendeu? É tudo Ishvara, eu não preciso fazer nada, etc. Então, boa sorte, né? Você quer viver como os animais vivem? Então, tudo bem. O que Ishvara vai fazer? Você deixa esse corpo, você se comportou como uma barata, no próximo nascimento ele faz você voltar como uma barata, né? Porque ele te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um instrumento, né? O poder que nos permite elevação espiritual. E ele nos propicia, né, esse privilégio, e a gente não faz nenhum utilísio disso. Aí fala assim, eu fiz um engano, a próxima encarnação esse cara vai voltar como um ratinho, né, uma barata, um mosquito, uma mosca. Quem é que tinha levado? Yara. Com a remoção da ignorância através do Karma Yoga, é natural a gente ir sentindo essa plenitude cada vez mais? Sim. Sim. Essa plenitude, ela é proporcional, entendeu? A neutralização desses pensamentos derivados dessas noções errôneas de que eu preciso isso, preciso daquilo, entendeu? Todas esses ragas and dveshas, entendeu? Esses quereres, não quereres, gostos, desgostos, desejos e medos, essa aflição, né, por conseguir obter coisas que me dê esse senso de satisfação, segurança, paz, etc. Então, na medida que essas vasanas vão sendo minimizadas ou neutralizadas,
o meu senso de plenitude vai crescendo, né? O Vedanta, ele já, através desse processo de preparação da mente, né, o Vipassana Yoga e Karma Yoga, ele já começa a frutificar, né, porque o Jiva, ele vai reconhecendo e experimentando, né, o seu próprio processo de crescimento espiritual. Como é que a gente percebe? Como é que a gente mede o nosso processo de crescimento espiritual? O Swami Paramarthananda, que é considerado por mim, por James e por muitas pessoas do mundo do Vedanta, é o mestre do Vedanta mais, entendeu? Brilhante, né? Ainda vivo, né? Aí ele cria todas essas ferramentas que nos ajudam a compreender esse processo de crescimento, de evolução, elevação. Ele criou o conceito de FIR. Como é que eu sei que eu estou crescendo? Eu já não estou tendo chilique. Eu tinha um chilique quase que 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, agora está acontecendo 1 vez por semana. Aí quando eu vejo, está acontecendo 1 vez por mês, a intensidade é muito menor. Antes eu chutava o gato, o cachorro, a porta, eu xingava as pessoas. E agora chega aqui, mas eu não verbalizo e eu não expresso fisicamente. Porque quando essas crises chegam, né? Essas reações emocionais negativas e violentas, elas chegam, né? Porque as coisas não estão ocorrendo segundo. O ser humano é como uma criancinha que dá chilique, né? Quando as coisas não são segundo os meus quereres e não quereres, eu dou um chilique. Aí essa reação violenta, ela começa, né, aqui, com uma insatisfação, uma agitação interior aqui, que ela precisa ser obstaculizada antes que ela se torne verbal. Quando eu vejo, eu já não estou verbalizando, entendeu? A minha reação emocional violenta e negativa. Eu já não estou verbalizando, então já tenho uma melhoria. Melhoria, se diz? Melhora. Melhoria também. Já tenho uma melhoria. Por quê? Porque antes eu verbalizava. E antes ainda, essas reações eram tão violentas, tão negativas, que eu não somente verbalizava, mas eu as expressava fisicamente, chutando o gato, a porta, o cachorro, né, dando um tapa em alguém, né? Então essa reação violenta é tão intensa que ela produz o sentimento, a sensação, o pensamento, a verbalização e a ação, né, violenta negativa. A gente sente quando tudo isso começa a chegar, né? Vai ficando assim, né? Aí agora as coisas mudaram. A evolução foi mais sutil. Eu só fecho o vidro do carro, continuo verbalizando. Então a gente vai percebendo o nosso crescimento, entendeu? As crises ocorrem menos frequentemente, menos intensamente. Elas não chegam ao ponto de que eu, né, as expresso fisicamente, né? Ela começa a aparecer aqui, mas aqui ela já vem neutralizada na sua origem, né? E não só isso, de vez em quando ela aparece, aí o tempo de recuperação é muito rápido. Tempo de recuperação. Então, o nosso crescimento, ele pode ser verificado e medido através do FIR de Paramarthananda, de Swami Paramarthananda. Mas Swami Paramarthananda diz muito claramente: atenção, que esse ensinamento não serve para você ficar medindo o crescimento espiritual dos outros e dizendo, você precisa crescer, cara. É só para você, né? Valeu, metrô interno. Mas assim, porque assim, você está dando o exemplo das ações, né? Da diminuição dessas ações. Sim. Negativas. E o aumento das sensações de plenitude é natural, mesmo que seja só uma experiência momentânea. Sim. Sim, naturalmente. A gente vai experimentando a plenitude derivada de uma mente resolvida na compreensão de que eu não preciso de todas essas coisas que essas vasanas
apresentam para mim, entendeu? Então, essas vasanas, elas só se nutrem da nossa atenção, da nossa verbalização, da nossa interação, entendeu? Nós estamos ali engajando, né? Engajando-as e colocando no campo, isso é que vai nutrindo essas vasanas. Então, na medida que eu vou compreendendo esse mecanismo, eu vou neutralizando, então a minha sensação de plenitude, ela vai crescendo. Essa plenitude experiencial, esse ananda experiencial, como que ele se manifesta? Com uma sensação de paz, de contentamento e paz. Satisfação, contentamento, paz. Você já notou aqueles momentos que às vezes a gente nem compreende, né? Eles chegam como uma brisa assim e a gente sente em paz. A gente se sente contente, satisfeito, né? Os gunas se modificaram, entendeu? Um pouco de punha, né, espiritual apareceu na então, minha... Isso dá uma mexida nos gunas, né? É sempre uma modificação das proporções do gunas operando no meu corpo sutil, na minha mente. Então eu tenho aquela sensação, você sabe que aquela paz é um objeto inerte aparecendo para mim, um objeto de experiência, mas eu preciso desse objeto chamado corpo sutil, condicionado por uma dominância de Sattva, para poder, né, investigar, contemplar e compreender os ensinamentos do Upanishads, de modo que eu possa estabelecer firmemente essa... experiência inferencial. Não. É um efeito ainda. É um efeito. Esse é um efeito de uma mente satívica. O efeito de uma... Do ponto de vista experiencial, o ser ou a iluminação, ela não é um objeto de experiência. Mas do ponto de vista experiencial, a gente pode não experimentar o ser, mas como o Fábio disse muito bem, a gente pode experimentar o efeito desse reconhecimento eu sou o ser. O efeito desse reconhecimento eu sou o ser pleno, inteiro, completo, purna, entendeu? Ele tem um impacto tão grande que ele neutraliza essas noções, entendeu? Ignorantes, auto-inflitantes, etc. E aí, como efeito, eu experiencio paz, contentamento, satisfação, entendeu? Que é simplesmente uma mente resolvida através da compreensão com uma predominância de Sattva, entendeu? Assim lá. A vida é legal, a vida é boa, entendeu? A vida não significa dizer que eu seja visitado somente por Punya. Punya e Papa vão continuar, né, apresentando, né, para mim, na minha vida, né, como meu Parabdha Karma, porque o Parabdha Karma ele tem que se esgotar, né? Existem tantas outras coisas no meu sistema kármico, então as adversidades continuam aparecendo, mas eu tenho o Karma Yoga, eu tenho Jnana Yoga, eu tenho todos, né, esse conhecimento espiritual à minha disposição, de tal modo que eu recebo o meu Parabdha Karma com elegância, com gratitude, como prasada, né? Eu vou vivendo independentemente dos prazeres e desprazeres da vida, né? Eu vou mantendo uma mente relativamente satívica devido ao conhecimento. O conhecimento é tudo, né? Eu acho que todos nós já compreendemos isso a esse ponto, né? Quem que tinha levantado a mão? Ah, senhor Roberto. Tem tempo? Senão... Tem tempo. É correto a gente entender que, então, o método para o enfraquecimento da força de uma vasana é não transformar um impulso em ação. Nunca deixar ela virar uma ação. Ação no seu Sim. conceito mais geral, né? Seja um olhar, um gesto físico, falar. Ou comer aquela torta de chocolate maravilhosa, inteira, toda de uma vez. Pote de Nutella. Vai ser mais difícil ainda só de um pedacinho, né? Não se deixar levar. É mais desafiador. Então, e aí, bom, essa era a minha primeira dúvida, então. Qual é a sua primeira dúvida? Repete. Essa já está respondida, então, né? Se a gente conseguir ter o autocontrole para isso, para esse impulso, não chegar ao âmbito do corpo físico, sim. isso vai condicionando o enfraquecimento. Sim. Né? É o controle dos órgãos sensoriais, da mente, dos pensamentos, tudo isso é parte do Upasana E Yoga. ele passa pelo sutil também, porque
passa pela emoção, a Sim. pessoa pode até sentir, falar, Sim, "Vou dar uma sim, porrada sim. nesse cara", mas ele conseguiu conter. É. E isso com o tempo vai enfraquecendo também. Sim. Né, eu tenho sentido, inclusive, isso em alguns aspectos. E falar, eu vou dar uma porrada nesse cara, mas aí depois... Eu não sabia que você tinha esse potencial. Você... A frequência e a intensidade, então diminuir. Bom, mas enfim, então a minha segunda dúvida é a seguinte. O Karma Yoga, como uma ferramenta, acho que muito poderoso, mas funciona no caso, por exemplo, de uma pessoa que não tem alguns dos atributos, principalmente o intelectual, do ponto de vista de formação ou informação. Eu estou falando de uma pessoa, por exemplo, que é iletrada, é mais simples, né? E que já tenha Sim. um espírito um pouco mais preparado. E aí ele se depara com os ensinamentos, né, do Karma Yoga, Vairagya, né, Ahimsa e tal. E ele age, só que de forma autômata, sem ter um entendimento, né, de toda essa complexidade. Sim. De entender esse diagrama, por exemplo. Entendemos a nós Mas mesmos, ele né? A nossa funciona. constituição Exato. gívica, né? Então, ele, apesar de não ter esse Sim. entendimento, Sim. né, do mecanismo, ele se dispõe a seguir os ensinamentos de uma forma, entre aspas, autômata. Não, eu vou seguir Sim. esse ensinamento. Isso também funciona? Isso tem um valor espiritual, naturalmente. Seguir o Dharma sem compreender Isso. as leis do Dharma também tem um certo valor espiritual, entendeu? Todas as estruturas religiosas são fundadas em normas de conduta, entendeu? Que sejam harmoniosas em relação ao meio ambiente, que a gente possa viver sem matar, assassinar um ao outro, né? Destruir um ao outro. Agora, essas tendências ignorantes, entendeu? Elas, para serem totalmente neutralizadas, elas requerem não somente esses comandamentos, né? A Rutinha contou uma piada muito legal hoje, né? A Pradipa contou uma piada super legal que eu não tinha ouvido ainda do Osho. Você quer contar pra gente, Pra? Não? Eu não sou muito bom de contar piada, mas de qualquer modo. Quem que criou os comandamentos? Deus. Deus criou a ideia assim, esses caras estão pirando lá embaixo, são os bárbaros, estão destruindo eles mesmos, etc. Eu vou criar um pouco mais de ordem nessa bagunça, eu vou criar esses comandamentos, né? Mandamentos. Aí ele criou os mandamentos, aí começou a procurar os povos para dizer, ok, eu tenho esses mandamentos para vocês podem, por favor, aceitá-los? Aí as pessoas iam num povo aqui e falavam, como é que é? Onde é que é? Não, é assim, são todas... não, a gente não precisa disso não, a gente está bem assim mesmo, a gente gosta de viver assim na bagunça mesmo, nenhum mandamento, etc. Aí foi a diversos povos e todo mundo rejeitou os mandamentos, né? Aí quando ele foi nos hebreus, né? Nos judeus, aí ele chegou e perguntou, olha, eu criei esses mandamentos para ver se a gente pode viver, né, em harmonia, etc. E eu estou procurando alguém que realmente queira esses mandamentos, né? Aí o judeu perguntou assim, quanto custa? Aí ele falou, é de graça, então me dá 10. Então, os mandamentos, entendeu? Se fossem seguidos, ele resolveria o problema. Eu vivi até recentemente nos Estados Unidos por 14 anos, as regras do trânsito, elas são seguidas ao pé da letra. Por quê? Porque tem policiais de toda parte, não é como na Itália e no Brasil, que não existem mais policiais na rua, existem umas câmeras aqui e ali. Nos Estados Unidos, os caras são na rua. Você deu uma vacilada, ele já para você e vai, entendeu? Então, a gente tende a seguir as regras quando a gente compreende o preço que a gente tem que pagar caso a gente inflija, né, as regras. Então, nós somos crianças, né? Se a gente estiver lá sendo vigiado, né, controlado, a gente segue as regras. Mas no momento que a gente segue, ninguém está vendo, né? Assim, vou passar com sinal vermelho.
Não tem nenhum radar nessa estrada aqui. Eu comprei um carro novo que consegue andar a 160. Eu não vou ficar limitado a andar a 110, né? Porque mexeu na câmera, né? E 110 porque eu comprei esse carro com esse motor poderoso, forte, etc. Então qual é o problema? O problema é que essas regras, elas por elas mesmas, elas não nos dão a força, entendeu, de implementá-las, a menos que a gente tenha uma total compreensão do Dharma Field, entendeu, desse sistema de valores, a compreensão de que é de interesse nosso e de todos vivermos, entendeu, em harmonia com essas leis cósmicas universais, porque senão a gente vai destruir o campo, destruir os outros, destruir o nosso planeta e no final das contas todos nós saímos perdendo, destruir o nosso corpo sutil, a nossa possibilidade de elevação espiritual. Então não basta haver as regras, mas a gente precisa de um corpo de conhecimento que nos permita compreender o valor dessas regras. Entendeu, Roberto? Então uma pessoa extremamente simples que segue o Dharma, entendeu? Talvez ela tenha força de vontade de jamais quebrar o Dharma porque ela tem medo do inferno. Geralmente é assim. Ela tem medo, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. E Deus vai me punir, né? Então, é melhor do que violar o Dharma, mas ainda assim, eu ainda estou sob a influência dos meus desejos e medo do inverno e o desejo por um pedaço, pelo paraíso, etc, etc, entendeu? Mas é uma vida, né, conduzente a uma elevação, um crescimento espiritual. Aí mais cedo ou mais tarde o indivíduo entra em contato com os conhecimentos, né? Aí o conhecimento do Karma Yoga, ele vai nos conduzir ao conhecimento dos Upanishads, né? Podemos prosseguir? A conexão entre consciência, existência e felicidade. Agora o texto estabelece a conexão entre consciência, existência e a felicidade, Ananda, o que fornece a motivação para a autoinvestigação. A gente sabe que a gente é a consciência, a existência. Aí todos nós recebemos o diploma de 2/3 iluminados. Você imprimiu aqueles também? Vai sair. Porque tem 20 daqueles, né? De 2/3 iluminados. Então nós compreendemos que somos 2/3 iluminados. Mas aí as escrituras dizem, mas existe um outro aspecto da sua existência, que é a bem-aventurança, né? O aspecto experiencial, né? De contentamento, paz, satisfação, né? Bem-aventurança. Então esse aspecto, né, chamado Ananta, ou Ananda, é o que fornece a nós a motivação para esse trabalho espiritual, que não é coisa para as pessoas fracas, entendeu? Requer tremendo esforço, entendeu? Espiritual. A gente tem que realmente estar muito decidido, né? Dedicado. Não é fácil remover essa ignorância universal. E a gente não removeria se a gente não soubesse os benefícios dessa remoção. Por isso que nos nossos textos sempre a gente vai um pouquinho aí apresenta os benefícios, né, do autoconhecimento. Porque a compreensão dos benefícios, entendeu, que é a remoção desse elemento chamado sofrimento psicológico humano, eles precisam ser apresentados porque eles são os motivadores, aquilo que nos dará uma força, entendeu? De prosseguir nessa batalha tão dura e difícil de sermos vitoriosos, né? De sermos bem-sucedidos. É o que fornece a motivação, né? A compreensão de que existe essa bem-aventurança, felicidade, como parte integrante da nossa natureza como Satya, como consciência. Na medida que eu compreenda e seja bem estabelecido nesse conhecimento, então esse elemento chamado sofrimento psicológico, ele é removido, ele é neutralizado e eu experimento
paz, contentamento, satisfação, entendeu? De modo geral, né? E é um processo gradual e crescente na medida que essas vasanas vão sendo mais extensivamente neutralizadas. Nós procuramos, né? Todos estamos buscando essa paz, esse contentamento, né? Tudo que a gente busca na vida, nós somos pessoas inteligentes, porque todo mundo busca essa bem-aventurança indiretamente, né? Através do campo, né? Eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, né? Nós somos pessoas inteligentes porque nós compreendemos, né, que indiretamente é como querer resolver uma doença de uma planta que se manifesta nas folhas, e é uma árvore monstruosa com milhares de folhas, e eu quero resolver o problema tratando folha por folha. Não, a gente compreendeu que indiretamente é impossível resolver essa problemática. A gente tem que trabalhar na raiz do problema, né? Então nós não queremos a resolução indireta, nós queremos a resolução direta, né? A compreensão de que o benefício, o produto, é a remoção desse elemento psicológico, né, de sofrimento, e que isso só pode ser obtido indiretamente através da compreensão daquilo que é a minha real existência, natureza ou identidade como consciência, entendeu? Vai me dar a força, né, e a motivação para me resolver esse problema diretamente. Ao invés, eu costumava chamar essa tentativa de resolver esse problema através do campo como a missão impossível, porque eu lembro daquela seriado na televisão, filme de Missão Impossível, né? É uma missão impossível, né? Não importa quantas vezes você tenha sucesso aqui, a mente vai ficar criando sempre mais objetos, e para cada sucesso você vai ter que lidar com 3, 4, 5 fracassos. O Swami Dayananda, eu penso, ele criou uma equação para definir o quanto iluminado você seja, o quanto feliz você seja. É uma equação cujo o nominador e denominador. O nominador é o número de desejos que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho 100 desejos, e no denominador eu coloco o número de sucessos. Seria a razão e o denominador. A razão e o denominador, né? A razão e o denominador. Aqui a razão são meus 100 desejos. E dos 100 desejos eu realizei 5 desejos, né? Então a gente, segundo essa equação, a gente dizia, eu sou 5% feliz, pleno, satisfeito, entendeu? Sou 5% iluminado, né? Realizado. Aí eu continuo trabalhando, aí eu consigo realizar 20 dos meus desejos. Aí eu sei, uau, eu estou curtindo 20% de bem-aventurança, eu sou 20% iluminado, entendeu? Porque eu realizei 20% dos meus desejos. Aí quando eu vejo, eu consegui realizar 50%, e eu estou focado na realização dos meus desejos, né? Eu coloquei no documento Word, né? Aí quando eu vejo, eu realizei 100%, 100 dos meus desejos. Aí eu penso que eu sou 100% feliz, né? Aí quando eu me dou conta, o meu corpo causal, as minhas vasanas tinham já produzido outros 1000 desejos que eu não tinha me dado conta, que eu estava focado na realização daqueles desejos iniciais quando eu fiz o meu projeto, entendeu? De iluminação. Então a gente jamais vai resolver esse problema através da aquisição ou realização dos meus objetos de desejos, porque a mente vai ficar produzindo mais e mais, porque ela está sob efeito da ignorância, a ignorância de que eu preciso de coisas como meio de me completar. Então essa é uma missão impossível, né? E nós somos aqueles raros indivíduos inteligentes que compreendemos que essa resolução só pode ser, né, obtida diretamente através da compreensão de que eu já sou, em minha natureza independente, livre e essencial, eu já sou pleno, inteiro e completo, porque
Eu sou a luz da consciência, eu não sou o veículo, né? Eu não sou o médio através do qual eu me torno limitado como Jiva, né? O ser é da natureza da felicidade, satisfação ilimitada. Tudo que eu valorizo, eu amo em prol da minha própria satisfação pessoal. Se eu amo uma pessoa, a gente já viu isso, né? Eu valorizo o que eu amo, nós apenas valorizamos e amamos alguma coisa se essa coisa produz ou contém a felicidade. Agora, o que é aquilo que mais eu valorizo na vida? Essa é a chave da questão, né? Eu só busco alguma coisa porque essa coisa me propicia felicidade. Então, tudo que eu busco na vida, eu só busco porque eu sei que é uma fonte de felicidade, né? E eu só busco as coisas que me propiciam essa satisfação. Então, qual é o significado implícito? É que eu só desejo e busco coisas que são fontes de felicidade. E eu só valorizo as coisas que são fontes de felicidade, né? Então, eu valorizo uma casa, valorizo a minha esposa, o meu marido, isso e aquilo, e meus filhos. Por quê? Porque eles me produzem ananda, bliss, satisfação. Aí essa lógica vem e diz assim, então, o que é aquilo que você mais valoriza na vida? Entendeu? O que é aquilo que você mais valoriza? Ah, não, é meu filho. Eu daria vida para o meu filho. Né? A gente tem que, a menos que a sua vida já esteja com 2 pés na cova e uma unha, né? Mas você vai não, aquilo que eu amo mais na vida é a minha existência, né? É embutido na nossa construção. Então, aquilo que a gente ama demais na vida, que não é a casa, o marido, o filho, isso e aquilo, status, fama, aquilo que eu amo mais na vida é a minha existência, a minha vida, né? Então, aquilo que eu amo mais na vida só pode ser a fonte mais fundamental, a maior fonte de Ananda possível, porque não existe nada que eu amo mais do que a minha existência. A gente sabe que tudo que a gente ama é em prol do meu amor próprio, da minha existência. Então, esse amor pela minha existência é prova de que a minha existência, a minha vida, é a fonte mais, né, original, a fonte realmente dita, né, de toda a felicidade que existe. É aquilo que eu mais valorizo. A gente só valoriza aquilo que nos propicia bliss, ananda, satisfação, paz, e desde que, considerando que eu amo a minha existência mais do que qualquer outra coisa, a minha existência só pode ser a fonte mais, né, a única fonte fundamentalmente, né? Eu não estou encontrando as palavras em português. A fonte original de Ananda, né? A única fonte real de satisfação e de felicidade. Portanto, eu, o ser, devo ser a coisa mais feliz da existência. Talvez a própria fonte de bem-aventurança, talvez não, a fonte de bem-aventurança, a fonte de satisfação, contentamento. É por isso que todos gostariam de viver para sempre. Você já notou isso? Que, né? Nós gostaríamos de viver para sempre, né? Por quê? Porque o Jiva, sob efeito de Maya, ele se identifica com a construção corpo-mente e ele pensa, se o corpo for, a sua existência vai. Aí, naturalmente, ele quer que o corpo viva para sempre. Mas a imortalidade do corpo físico é uma outra missão impossível. Existem pessoas que pensam que, esotericamente, isso seja possível, né? Mas é impossível, né? Tudo que nasce, cresce e morre, né? Então, a imortalidade jamais pode ser do corpo físico. A imortalidade é a nossa natureza. Todos nós, devido a essa identificação errônea com o corpo físico, a gente pensa que, olha, eu quero existir para sempre como corpo, porque se eu perder meu corpo, eu perco a minha existência, né? Então, todos nós temos esse amor próprio muito claro, muito evidente, de tal modo que a gente gostaria de viver para sempre. Naturalmente, quando a velhice, né, tem algumas dessas frases que eu, quando eu
eu não sei se essa é a cópia sua? Oi? Isso que eu estou lendo, tem no seu texto original aí, é por isso que todos gostariam de viver para sempre, se não fosse pela velhice, doença, dor. É porque tem muitas coisas que eu editei nisso, quando eu fiz esse seminário na Índia. Eu não sei exatamente o que corresponde ao livro original, mas se não fosse a velhice, por quê? Meu pai está com 90 anos e ele sempre teve um amor pela vida, um apego pela vida enorme, mas agora, porque as dores são sempre mais frequentes, as limitações sempre maiores, entendeu? As dificuldades, isso e aquilo, a gente está começando a achar que de repente não vale mais a pena, né? Por quê? Quando eu estou vivo, eu tenho sempre a possibilidade de espremer um pouco de Ananda da experiência, né? Um pouquinho mais de Ananda, mesmo que eu estou todo torto, não consigo, né? Com dor no corpo, mas um pouquinho de Ananda a gente pode sempre espremer, né? O bagaço da cana, a gente... Né? Mas chega um ponto que diz, não, a mim não vale mais a pena, entendeu? Eu já não consigo tirar as pernas da cama, eu preciso das pessoas virem me limparem, etc. Eu já não sinto nem prazer quando eu como, porque no palato já foi, já não consigo ouvir, os olhos estão cegos. Aí eu falei, não vale a pena, eu preciso de um outro veículo de experiência, né? Um jiva educado espiritualmente diz, não, por favor, Ishwara, né? Me dá pelo menos um carro, usado em boas condições, mas leva esse carro velho, né? A gente precisa fazer... O verso número 8, essa consciência é o ser de todos os seres, sua natureza é bem-aventurança, porque é por causa do ser que as pessoas desejam nunca morrer e viver para sempre. Antes de entrarmos neste tópico, precisamos estabelecer o significado da palavra bem-aventurança, porque é a única motivação para a nossa atividade espiritual humana, nossa sadhana, esse esforço espiritual é motivado por esse terceiro aspecto da nossa existência, chamada bem-aventurança, bliss, paz, contentamento, né? Senso de não limitação. Então a gente precisa compreender o significado dessa palavra. Os últimos 5 capítulos, né, desse texto agora, desse primeiro capítulo, os últimos 5 capítulos, não, são 15 capítulos, os últimos 5 que eu mencionei no primeiro dia, na abertura, são dedicados ao aspecto Ananta, que são lindos, maravilhosos, que eu vou procurar, né, ler alguns deles, né, e desdobrar um pouco, porque são altamente, né, relevantes, inspirantes, né, quando a gente começa a analisar, a verificar a nossa natureza como bem-aventurança, como satisfação, etc, etc. Os últimos 5 capítulos analisam exclusivamente esse aspecto da nossa existência, chamada bem-aventurança. Mas é uma pena que a palavra ilimitação, Ananda, tenha sido confundida, porque a palavra original sânscrita é Ananta, mas foi confundida com a palavra Ananda, que é o aspecto experiencial de Ananta. Ananta significa ausência de limitação, entendeu? Significa não dualidade, totalidade, plenitude. Aquilo que é pleno é aquilo que não é limitado por nada, porque não existe nada além de eu mesmo, né? Eu sou aquilo que pervade tudo, o substrato de tudo, etc. Aquilo que não é sujeito ao tempo, etc, etc. Então isso é o significado da palavra Ananta, que foi mais tarde, né, colocada em seu aspecto experiencial como Ananda, que foi traduzido para o inglês, né? Ananda foi traduzido para o inglês, muito bem traduzido, como bliss, que foi traduzido para o português como êxtase. Então a gente precisa compreender o significado desse termo, bem-aventurança, para que a gente compreenda que não se trata de uma condição mental, experiencial, entendeu? De êxtase, de aquelas coisas, né? A gente falou sobre a noção experiencial da iluminação como um estado, uma condição mental de bliss, de êxtase. Então tudo isso é bom, né? Ninguém é contrário a uma boa experiência mística, né?
Mas o significado da palavra Ananta não é o bliss experiencial, muito embora o bliss experiencial seja um bônus daquilo que as escrituras apontam, né? Referido por Ananta. É o reconhecimento da minha natureza infinitamente não limitada. Então é essa compreensão, esse reconhecimento, entendeu? E a internalização, a realização desse aspecto da minha existência, consciência, como aquilo, esse fator infinitamente não limitado, porque eu sou a luz que ilumina e revela tudo que é limitado e limitado pelo tempo, entendeu? Time bound. Como é que se diz time bound? Limitado pelo tempo. Né? Então eu sou aquilo que, como espaço, entendeu? Eu pervado, né? Permeio, acomodo, sustento, projeto, mantenho, reciclo tudo e eu permaneço, entendeu? Livre de qualquer limitação. Então, essa compreensão da minha natureza não limitada, eu vou citar um exemplo muito interessante. Quando o auto-reconhecimento ocorreu para mim antes do Vedanta, porque eu estava lá martelando em cima disso, né, inspirado por Nisargadatta Maharaj e Ramana, entre outros, né? Eu sou a consciência, tudo que existe é a consciência, eu sou a consciência, eu sou a consciência, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo, eu sou a consciência, entendeu? Quem sou eu, eu sou a consciência, eu sou a consciência, né? Aí um dia, eu compreendi que eu era a consciência. Essa compreensão teve um impacto positivo que neutralizou um monte de vasanas, entendeu? Fundadas na total ignorância do fato de que eu sou a consciência, que vasanas, se você é o corpo, você precisa disso. Então, isso teve um impacto muito grande. Mas ainda assim, eu fiquei confuso porque existiam muitas vasanas que tinham, vasanas fundadas na ignorância, que tinham sobrevivido o auto-reconhecimento. Entendeu? Aí mais tarde eu encontrei o James Schwartz, né? O meu guru do Vedanta, meu primeiro guru. Eu encontrei o James Schwartz, aí eu comecei a trabalhar, contemplar, estudar, etc. Aí um dia clicou na minha mente que aquilo que estava faltando para o meu conhecimento era esse 1/3 da equação, que era a compreensão do significado implícito desse reconhecimento, eu sou a consciência. Qual é o significado implícito? É que nada pode me afetar. Eu sou livre de qualquer limitação. Nada vai me manchar, nada pode me cortar, porque eu sou a luz que revela tudo que existe em Mithya, que é limitado pelo tempo e pelo espaço. Então, eu precisei do Vedanta para reconhecer, entendeu? A minha natureza como Ananta, que era a ausência de limitação inerente à minha real natureza. Então isso é muito importante. Então, Ananta, posso dizer que ali, em vez de Ananda em Sati e Ananda em Nitya. Sim. Então, Ananda, essa bem-aventurança experiencial, né, é um efeito, como o Fábio disse, o efeito desse Ananta, desse conhecimento firme, né, claro, sempre presente, sempre à nossa disposição, jamais esquecido da minha natureza como existência, consciência infinitamente não limitada. A iluminação, que é uma palavra errada, ou a realização, ou moksha, é feita de conhecimento e conhecimento puro, entendeu? Somente o conhecimento. Ah, não, mas, entendeu? Tem pessoas que se iluminam com a experiência. Tudo bem. Tem pessoas que se iluminam através de uma experiência, mas a experiência é uma porta ou uma janela através do qual esse conhecimento pode ser extraído. Entendeu? Então a gente tem uma experiência, se nessa experiência, como Ramana Maharaj pôde extrair o conhecimento, eu não morro porque eu sou esse princípio sujeito testemunha, entendeu?
e observando esse medo da morte, entendeu? O corpo talvez morra, a mente, né, está em pânico, etc, etc. Espera aí, só um minutinho. O Fábio? Não, eu só ia perguntar se será que o termo Bimba Ananda, ele veio dessa confusão? Foi porque ficou tudo reduzido à palavra Ananda por causa dessa confusão linguística. Talvez o termo Bimba Ananda para se remeter como um sinônimo do que é Ananta. Sim, eu não lembro de ter lido esse. Eu conheço o termo Pratibimba, que é reflecto, experiencial. Pratibimba Chaitanya, a consciência refletida, ela produz essa experiência de bem-aventurança, né? Eu tenho um texto até que está lá no grupo do Swami Paramarthananda falando de Bimbananda, né? Como sim. Sim, é uma Ananda experiencial. Sim. É o reflexo da consciência num corpo sutil, né, condicionado. Ele fala como sinônimo de consciência original, do estabelecimento da sabedoria. Eu teria que, eu não sei, eu não conheço o sânscrito de ver a raiz dessas palavras. Eu sempre tive a impressão que Bimba fosse o reflexo, Pratibimba Chaitanya. A tradução da palavra sânscrito Bimba é como se fosse refletor, uma coisa assim. Mas é o que emana a luz. Sim. E o que é refletido é o Pratibimba. O Pratibimba. Fundamentalmente o Pratibimba, ele é igual, né? Com a consciência original. Consciência, fundamentalmente, essencialmente, tudo é somente a consciência, né? Esse Prat deve significar o refletido, né? Porque eu tenho Pratibhasika também. Tem o Pratibhasika. O Pratibhasika é uma outra indicação que o Prat talvez seja o aspecto refletor. Né? Olha, só uma perguntinha. Na sua visão, é mais fácil ou prático a alcançar moksha ou liberação através de uma experiência científica superior, vamos dizer, através de uma meditação, assim, ou só pelo Jnana Yoga, estudando os Upanishads? Os Upanishads declaram muito enfaticamente que somente através da compreensão, o conhecimento, o ser pode ser realizado. Entendeu? Por quê? Porque o ser não precisa de nenhuma experiência para se tornar o ser. O ser não precisa de nenhuma experiência para ser validado pela experiência. Entendeu? O Jiva, que não é separado do ser, ele precisa simplesmente compreender que ele é o ser, né? Aham Brahmasmi, né? Eu sou o ser, né? Tatvamasi, o Jiva, Atma e Paramatma são equivalentes, né? Então a gente não pode obter uma coisa que já é a nossa natureza, né? A natureza é aquilo sem o qual eu não sou o que eu sou. Então somente a compreensão resolve esse problema, né? Agora, não significa dizer que sadhanas, né, baseadas em ação e resultados de ação não possuam o seu valor espiritual. Elas possuem o valor espiritual. O que você pode obter através de uma sadhana baseada em ação e resultado de ação? Acho que é a preparação da mente. Naturalmente, melhoramento da mente, purificação da mente. E é extremamente importante. Então, todas as sadhanas baseadas em ação e resultado de ação, elas são fundamentais nesse processo de melhoramento e preparação da mente. Mas elas jamais vão produzir aquilo que você já é, mas você teve dificuldade de compreender que você já era. Mas na medida que a sua mente vai sendo preparada, vai seguindo essas análises simples, mas muito sutis, aí você vai reconhecendo sempre mais claramente a sua natureza como aquilo que já sempre esteve presente. Como essas tapas, né? Essas práticas podem ser utilizadas como um acessório. Sim. Junto com o Jnana, né? Sempre. Não é que você tem que fazer Karma Yoga ou Passana Yoga, não. Você pode ir trabalhando os três campos, né? O Japa Yoga, parece que o Sr. Krishna fala que é considerado a maior disciplina, né? Japa Yoga. Para os indivíduos que estão naquele estágio, a disciplina mais potente e mais elevada é Jnana Yoga. Você vai atacar a raiz do problema diretamente, que é a ignorância. Entendeu? Mesmo que a sua mente não esteja ainda purificada, ela eleva.
Não, se a sua mente não estiver modificada, rapidamente, aí você tem que, né, vir, você vai fazer Japa Yoga, entendeu? Upasana Yoga, meditação, Karma Yoga, etc. Como preparação da mente. E aí você fica, né? Você fica entre um pouco de Yana Yoga, um pouco de Karma Yoga, um pouco de mantra, Japa, meditação, asana. Você vai fazer tudo que possa melhorar. Não há problema em você estudar Upanishad? Não. Você precisa compreender aquilo que você pode obter através de uma ação e aquilo que você jamais irá obter através de uma ação, seja ela física, mental ou verbal. Entendeu? Você só obtém o conhecimento através de uma ação intelectual, que existe até uma discussão, mas é uma ação intelectual, porque você está contemplando, tentando compreender. Tudo bem, se a gente quiser chamar de uma ação intelectual, a gente pode chamar de uma ação intelectual. Mas qual é o resultado de uma ação física, verbal ou mental, entendeu? É sempre uma experiência. Qual é o resultado de uma ação intelectual? Esse esforço de compreender. Qual é o resultado? Não é uma experiência, é o conhecimento. Entendeu? Então, esse esforço final, que é o de compreender aquilo que é a minha natureza, que sempre esteve presente durante esse processo de busca, né? A minha plenitude, né? Só pode ser obtida através da compreensão de que eu sou aquilo que eu estive buscando por 10, 20, 30, 40, 50 anos, vidas. Eu estive buscando através dos objetos, indiretamente. Aí eu comecei a buscar através de outros objetos, né? Experiências sutis, espirituais, etc. Até que eu compreenda que eu sou a luz, iluminando todas essas buscas. E eu sempre estive presente como o conhecedor, não como o conhecido ou o conhecimento, como o experimentador, não a experiência, o objeto de experiência, né? Eu sempre estive presente. Isso é um dado de fato que precisa ser reconhecido através dessa contemplação intelectual, que é um tipo de sadhana intelectual chamada Yana Yoga. Ok? Uma última pergunta. Quando a gente começa a entrar em harmonia com o campo dharma, né, nesse processo de purificação da mente, o próprio campo começa a apresentar situações para que você continue evoluindo nesse processo de purificação? Ou não existe essa automação? Não, existe. Esse sistema Mithya é um sistema de causalidade, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Quando você começa a fazer trabalho espiritual, você começa a colher o que a gente chama de punha espiritual, né? Se você é materialista e trabalha seguindo o Dharma, etc., e você trabalha para obter progresso, né, material, físico, material, prosperidade, etc., você vai receber punha material. Mas se você se torna uma pessoa religiosa, espiritual, você começa a colher punha espiritual. Mas não significa dizer que esse processo gradual seja um processo assim, entendeu? Porque ele pode fazer assim. Por quê? Porque as suas ações, vamos dizer assim, há 5 anos que eu me tornei uma pessoa religiosa espiritual e eu estou trabalhando, né? As suas ações de agora, elas em seus devidos tempos, ela vai frutificar como punha espiritual, né? Mas tem uma infinidade de outras ações dessa vida, de vidas passadas, que ainda estão no sistema, entendeu? Interagindo no campo, esperando para se manifestar. Sanchita Karma, esperando de ser convertidas em Prabhada Karma. Aí quando eu vejo assim, putz, dá 2 semanas eu estou estudando Vedanta e aplicando, isso é o Gustavo, dá 2 semanas, eu gosto de pegar no pé, estou exagerando, hein? Eu gosto de exagerar e dramatizar, hein? Dá 2 semanas eu estou trabalhando, né, tão dedicadamente com Vedanta, e ainda tem um monte de porcaria, ignorância, né, aparecendo como Prabhada Karma. E tem algum erro nesse sistema? Não. Existem, né, Sanchitas Karmas que ainda não frutificaram, ainda não se manifestaram.
Então, o progresso espiritual não é necessariamente assim, ele vai cheio de zigue-zague, porque existe muita coisa aqui que ainda continua, né, frutificando como o meu Parabdha Karma, né, resultados de ações anteriores. Como a gente explicaria o fato de uma pessoa tão radiante, maravilhosa, iluminada, pura como Ramana Maharaj sofrer um câncer, né, e morrer em sofrimento profundo, né, com tears, com lágrimas nos olhos nas últimas fotografias dele, em dor profunda mesmo, né? Como é que a gente explica isso? Uma vida de santo que ele teve, né? A gente só pode explicar isso como uma frutificação de papas que foram originados em nascimentos anteriores. E por que a gente pode dizer isso? Porque a gente, compreendendo o sistema, a gente sabe que esse é um sistema, né, fundado em causa e efeito, e essa equação entre causa e efeito é uma equação complexa que é sujeita ao tempo. Entendeu? As coisas não frutificam. Toda ação ela tem um efeito imediato, um efeito a médio prazo e um efeito a longo prazo. E esse longo prazo a gente nunca sabe a tempística. Entendeu? Então a gente sabe disso. E a gente sabe que até o meu último suspiro eu vou ficar colocando karmas no sistema. Eu vou estar agindo até o último suspiro, né? Então, os últimos meses da minha vida, eu fiz coisas, eu perdi a cabeça, eu comecei a dar chilique, xingar as pessoas, eu tive Alzheimer, entendeu? Eu estou fazendo karma. Mas aí a minha vida para, puf! E tem todos esses karmas dos últimos 10, 20, 30 anos que ainda estão no sistema como Sanchita, esperando para serem manifestos como Parabdha. Então, o que a gente faz com todos aqueles karmas? Ishvara fala, ok, tudo bem. Então, a gente precisa de um outro jiva, de uma outra construção, de um outro veículo, né, de um outro medium, para a gente poder depositar esse punya e papa desse indivíduo. Porque o que eu vou fazer com esse punya e papa? Eu não posso começar a distribuir nos outros jivas aleatoriamente, né, porque esse é um sistema ordenado, inteligente. Né? Então a gente sabe que as minhas vasanas, elas transbordam na minha encarnação, no meu nascimento seguinte, porque a gente não tem tempo para a manifestação, frutificação dos agamis karmas que a gente continua colocando no sistema até o nosso último momento de vida, né? Então a gente vê também, quando eu nasci numa família, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, e tem uma diferença de 1 ano e meio entre eu e meu irmão. E meu irmão, ele nasceu uma pessoa boa, extremamente inteligente, extremamente tranquilo. E eu nasci um capeta. E minha mãe sempre diz, você acabou comigo, você foi um diabo, eu não dormi por tantos anos, você tentou matar o seu irmão 2, 3 vezes. Eu tentei mesmo. Entendeu? E meu irmão era o santo, eu era o diabinho, né? E meu irmão, super estudioso, super inteligente, notas 10 todo o tempo, né? E eu sempre ali no meio, sendo comparado com o gênio da família, né? E eu tentando assassinar ele de todo modo possível. E nós nascemos no mesmo ambiente, na mesma cultura, os mesmos valores, a mesma escola, os mesmos professores. E eu nasci com um temperamento totalmente diferente do dele. Como a gente explica isso? Como a gente explica isso, né? Eu cheguei com o meu saco de vasanas, o meu irmão chegou com o saquinho dele de vasanas, e as nossas vasanas, a carga de nossas vasanas eram diferentes, né? Simples. Conhecimento inferencial, né? Conhecimento inferencial é um conhecimento super válido, né? Vamos almoçar? Ok. Então, a gente poderia dizer que a autorrealização ela não está intimamente atrelada aos frutos das nossas ações. Os frutos? Como eu poderia dizer? Sim. Por exemplo, eu tenho uma conta no banco, né? Sim.
recentemente eu tive que encerrar uma conta no banco, que eu nem lembrava mais dela. E aí quando eu cheguei lá, o gerente falou, tem algumas taxas aí que você tem que pagar. Coisa de R$1.500 para fechar a conta. Que não era pouco, né? Então uma conta que estava aberta há 2 anos, eu tinha esquecido dela. Então, analogamente, vamos supor que você se autorrealiza, mas ainda Ishvara fala, olha, sobrou alguns resquícios kármicos aqui de outras. Sim. Então seria mais ou menos isso. Sim, existe esse conceito de que para o Jnani, para o autorrealizado, não existe mais Agami Karma. Agami Karma é quando você simplesmente recebe as suas vasanas e você age a partir delas, colocando uma ação no campo. Não existe mais Agami Karma porque o Jnani ele não se identifica como o fazedor da ação. O ego, o sentido de eu sou o fazedor, o pensador, aquilo ali vem neutralizado pelo autoconhecimento. Então não existe mais Agami Karma, né? Aí se diz que não existe mais Sanchita porque o Jnani não está gerando mais Agamis que permanecem suspensos como Agamis, como Sanchitas. Mas aí tem essa expressão, né? Esse conceito que diz, mas os Parabhada Karmas, eles permanecem como Sanchitas que devem ainda, de ações anteriores, que se manifestam gradualmente como Sanchita, né? Então a gente não pode, né, inverter ou reverter aquilo dentro de um sistema causa e efeito que já foi colocado no sistema, né? Por isso que o Jnani, ele, no final das contas, ele vai ter que lidar com o seu Parabhada Karma. Eu gosto de usar o exemplo de um cara que era um drug dealer, isso porque no mundo do Osho, Rajneesh, existiam muitos de nós, né? Eu não, mas diversas pessoas faziam transações de hashish para fazer grana para voltar para o ashram. Aí nos anos 80 e 90 rolou a história do êxtase, que é uma droga maravilhosa a propósito, pero com um efeito colateral que pode acabar com você, tanto neurônio, né, os seus neurônios como seu sistema, né, físico, anatômico. Então diversas pessoas. Eu tenho um amigo que era amigo meu, ele se tornou uma figura importantíssima em São Francisco como um dos reis do êxtase, entendeu? Ele se tornou uma pessoa muito prestigiosa e muito rica, muito rica. Então ele estava curtindo, né? Ele era ainda associado com astros, mas ele entrou nesse business, ele foi crescendo em prosperidade, riqueza, fama, prestígio, todo mundo, tapete vermelho para esse cara, entendeu? Etc, etc. Ele era mais do que um vendedor, ele era um exportador, um distribuidor importante nesse sistema, né? Isso nos anos 80, quando o êxtase era ainda puro, ele era ainda no início dessa história do êxtase, não existiam regulações. Eu conheci o êxtase e eu experimentei com o êxtase no tempo que não existia nenhuma lei. E esse cara, era um amigo meu alemão, ele fazia chegar da Europa para ele no Brasil, né? Chegava pelo correio, entendeu? E sem nenhuma regra, sem nenhum medo, porque ninguém conhecia ainda, ninguém tinha ainda, né, catalogado como uma droga ilegal. Então esse cara depois ficou muito rico e foi curtindo, né, esses punhas, mas ao mesmo tempo ele tinha um problema, que ele acabou se envolvendo com drogas, porque quase todo drug dealer se envolve com droga também. Então ele estava desenvolvendo alguns papas do ponto de vista mental, físico, etc. Mas aí no final das contas ele abandonou tudo isso, porque a coisa começou a ficar apertada, perigosa, diversas pessoas começaram a ser presas, ele falou, é hora de tirar o time de campo. Ele voltou para o Brasil, ele comprou uma ilha maravilhosa e viveu em paz na sua ilha, com barcos, isso ainda assim, multimilionário, né? Sem fazer mais nenhuma transação, porque tinha ficado perigoso. Então ele pensou que o problema tivesse sido resolvido. Mas ocorre que mais à frente, quando ele menos esperava,
ele fez algumas viagens aqui e ali, e o nome dele apareceu num país da Europa. Ele foi paralisado lá e foi preso devido às ações que ele tinha cometido 15, 20 anos atrás. Entendeu? Então, o que ocorre? Aquele Prarabdha Karma levou 15 anos ou 20 anos para se manifestar, né? Então, a gente nunca sabe. Imagina, o cara, de repente, ele se tornou iluminado, ele tinha um ashram, né? Ele tinha discípulos devotos, né? E aí, ou ele era Ramana Maharaj, entendeu? Um santo, né? E de repente um câncer, de repente os caras vêm, não, o FBI, não, você, entendeu? Você, não, isso não sou eu sou um guru, eu tenho meu ashram, eu sou um guia espiritual, etc, etc. Não, esse é o seu Prarabdha Karma, a gente sabe, nós temos provas, são resultados de suas ações, que somente agora a gente conseguiu, né? Então a gente não tem escapatória dos nossos Prarabdha Karmas. Então o que chega para a gente é exatamente aquilo que pertence à nossa conta kármica, porque esse é um sistema inteligentemente desenhado, entendeu? Que não comete nenhum erro nesse sentido. Lá no ashram de Ramana Maharaj, as pessoas tiveram tanta dificuldade de aceitar aquele câncer de Ramana, que eles criaram a ideia, a noção, de que Ramana teve aquele câncer do mesmo modo que Jesus Cristo foi crucificado para pagar os pecados. Eles disseram... Ele é um pecado do mundo? Ele é um pecado do mundo. Eles colocavam, né, e depois eu assisti algumas palestras de um cara muito renomado lá no ashram de Tiruvannamalai, que dizia que a mente é um diabo, a mente é cheia de veneno, é uma cobra, uma serpente, entendeu? Que precisa ser destruída, e blá, 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 blá. Aí ele foi rodando, e no final a minha mente, ela é tão venenosa, ela é tão diabólica, que ela pode até mesmo contaminar o mestre, entendeu? Ela pode destruir o mestre, e o mestre pegou aquele câncer devido à mente dos discípulos, dos devotos, entendeu? Total ignorância about karma, dharma, yoga e as leis que governam Mitya, né? Fala, como é que eu vou compreender que o mestre teve esse karma? Então a única lógica, né? A única razão que eu posso imaginar é que o problema é a mente, que é a mente, ela desenvolveu uma reputação terrível, né? Diabólica. A mente é um problema. Agora, se a mente fosse uma coisa tão ruim que precisa ser destruída, a gente acha que Ishvara teria que criado a gente com a mente, com o intelecto, etc. Não, é um instrumento que precisa ser utilizado inteligentemente, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.